Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia, Nossa Senhora da Badia, Diocese de Cristalândia, aqui em Lagoa da Confusão, graça e paz, que Deus abençoe e ilumine sempre, caminhando perseverante na fé, unidos na fé, nesse dia 28 de abril, nesse quinto domingo da Páscoa, pedindo a Deus que nos dê sabedoria para ouvir atentamente o seu Evangelho, que é tirado de João, capítulo 15, versículos de 1 a 8. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta. E todo ramo que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos por causa da palavra que vos falei. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar frutos, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim será lançado fora como ramo e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado. Nisso meu Pai é glorificado, que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim dá fruto, ele o corta, e todo ramo que não dá fruto, ele corta, e todo ramo que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais frutos ainda. Jesus inicia o capítulo 15, nesse longo discurso dele, do capítulo 13 até o 17 do Evangelho de João, para ir se apresentando e mostrando quem ele é, mostrando a profunda união dele com o Pai, a herança que ele nos dá, que é o mandamento do amor, a atitude dos lava-pés, do serviço, e ao mesmo tempo a nossa missão de dar continuidade, de anunciar o Evangelho a todas as criaturas. Por isso, Jesus compara isso: eu sou a videira verdadeira, lembrando que a videira é o símbolo do povo de Deus. A planta que simbolizava o povo de Deus no Antigo Testamento é a videira. Então Jesus agora coloca-se como sendo a videira verdadeira. Quem está ligado a mim faz parte do povo de Deus. Não é mais uma nação, não é mais uma raça. Agora o povo de Deus, ele tem como referência a união e a manifestação da fé em Jesus Cristo. Por isso, nós como ramos devemos estar ligados ao tronco, à videira que é Jesus, e quem cuida dessa videira é o agricultor, que é Deus. Voltamos à dimensão da união e do cuidado e do zelo entre Jesus e o Pai. Então Deus é o agricultor, Deus é aquele que cuida dessa videira, Jesus é a videira e nós somos os ramos que somente se estivermos pregados na videira a gente é capaz de produzir frutos. Mas mesmo pregados na videira a gente consegue e temos a possibilidade de não produzir frutos. O frutos é sempre gestos para com o próximo no mundo, em comunhão com os gestos de Jesus. Esses são os frutos. Os frutos é aquilo que o Padre Zezinho dizia: viver como Jesus viveu, amar como Jesus amou, sentir o que Jesus sentia, falar o que Jesus falava, é aquilo. Viu? Sorrir como Jesus sorria, e isso vai nos levar a uma felicidade. Isso vai nos levar a uma felicidade. Por isso, no Evangelho, a gente vai se deparando com isso. Jesus se coloca como sendo o símbolo do novo povo de Deus, que agora a união é através da fé e não mais se eu sou ou não sou um judeu, se eu nasci ou não nasci pertencendo a um povo. E nesse contexto todo, a minha missão é produzir frutos. O risco da gente estar ligado em Jesus e não produzir frutos é ser arrancado, jogado fora e queimado, para a gente virar pó, cinzas.
Agora, aqueles que produzem frutos, Deus os limpa. Para quê? Para que produza mais frutos ainda. É a poda. A gente tem um conceito de que poda é fazer sofrer. Não, poda é dar condições para que a árvore produza frutos melhores. Não é nada de penitência, ninguém quer fazer uma planta sofrer. Mas as podas é sempre uma atitude de dar condições para que a árvore possa produzir mais frutos. Então Deus faz isso. E Deus vai limpando a gente quando a gente começa a produzir frutos para que a gente produza mais frutos ainda. E esse é um processo da vida. Na medida que a gente reza e às vezes a gente corre o risco de ter tanta coisa para fazer que a gente não tem tempo para rezar. Tem dias que a agenda está tão corrida que a gente não tem tempo para rezar. E tem dia que a gente reza, mas não produz fruto nenhum. A gente não consegue fazer nada. E por isso essa necessidade desse abandono em Deus. Essa necessidade nossa de nos colocar nos braços de Deus, para que Deus nos limpe e nos dê condições para que a gente possa produzir mais frutos. E essa união nossa com Jesus, que é quem nos dá condições e alimenta os ramos, exige que a gente permaneça nele. Permanecer nele é estar em comunhão, é a gente permanecer em Jesus, é permanecer guardando a sua palavra. Por isso eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Essa consciência de que sem Jesus nada podemos fazer, ela é libertadora. Ela é libertadora. Porque há momentos que a gente corre o risco, que a tentação de pensar que o mundo depende da gente. Que a história depende da gente, que a igreja depende da gente, que a minha paróquia depende de mim. Que Deus depende de mim, que a congregação a qual eu já fiz parte dependia de mim. Era uma grande ilusão minha, né? Porque todas as vezes que eu pedi para deixar alguma função, algum cargo, eles me despacharam com muita facilidade e eu não fiz falta nenhuma. Eu não fiz falta nos lugares que eu vivi, como missionário redentorista. Então quer dizer, às vezes a gente tem a pretensão de achar de que o mundo precisa da gente e que a gente vai fazer falta na igreja. A gente não vai fazer falta na igreja, como eu não fiz falta em lugar nenhum que eu vivi no decorrer da minha vida. Por isso, o importante é que Jesus seja aquele que é a prioridade e que Jesus seja aquele que dá as condições necessárias para que a gente, unidos a Ele, a gente produz muito fruto. Porque sem Ele a gente não pode fazer nada. Viu? Sem mim nada podeis fazer. E Jesus continua. Quem não permanece em mim será lançado fora como um ramo secará. Tais ramos são recolhidos e jogados fora. Quer dizer, é o ser humano que não permanece em Jesus que perde todo o valor, que se torna um nada, um ninguém. Uma das coisas mais cruéis da vida é quando a gente não é nada para ninguém. Por isso que uma das piores atitudes do ser humano é o ser humano que ignora o outro. Eu sempre acho que o pior ser humano é aquele que ignora o outro. Aquele que considera que o outro é um nada, um ninguém. Aquele que se comporta como se você não existisse. Eu sempre achei que essas pessoas são frutos do demônio. Sempre achei que essas pessoas são frutos do demônio. Viu? Tais ramos, se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado. Nisso meu Pai é glorificado, que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. A gente pede a Deus muita coisa e a gente precisa pedir. Mas às vezes a gente tem que dizer para Deus, faça a tua vontade. Estou aqui, o que eu puder fazer eu farei. Tu me conheces, sabe do que eu sou capaz, sabe do que eu consigo, do que eu não consigo, sabe do que eu posso, do que eu não posso, mas a gente acalma o coração, para que Deus possa ser glorificado, abençoado, protegido, fortalecido e acima de tudo nos dê a paz necessária, a coragem necessária e a sabedoria necessária para a gente pedir a Deus aquilo que precisamos para ter uma vida digna e abundante. Um abraço e até mais.